caro ouvinte, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Nós, mais uma vez, estamos aqui presentes para podermos falar a respeito do Livro dos Espíritos, com comentários do nosso querido amigo espiritual, Miramês. E hoje nós vamos estar trazendo a terceira pergunta, que ela é intitulada Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Então, nessa questão toda, no Livro dos Espíritos, vamos dizer assim que nós desconhecemos ainda a questão do significado da palavra infinito. Então, se nós realmente ainda não conhecemos na amplitude o que é infinito, então nós podemos atribuir uma definição ainda que não está amplamente conhecida para podermos definir, assim, as questões divinas, tudo relacionado com Deus. E em relação à questão do Livro dos Espíritos, né, essa questão toda, nós temos que é uma definição incompleta, há uma pobreza de linguagem humana insuficiente que está acima dessa linguagem dos homens. Né? Então, hoje, de uma certa maneira, nós temos, assim, palavras que realmente são pobres para poder descrever as questões divinas. Então, essas definições nós vamos estar aprendendo com a nossa evolução. É o que a doutrina realmente nos traz para que possamos poder entender. E dentro desse tema todo, o que nós temos que conhecer? A questão da reencarnação, as vidas passadas e as vidas futuras, que elas acabam se ligando. E diante desse contexto que nós acabamos conhecendo, o sentido da vida nossa muda. O que quer dizer isso? Que nós devemos, de uma certa forma, nos adequar às leis divinas, à lei do amor. Ou seja, o que eu quero para mim, eu também devo querer para o próximo. E dentro desse clima de amor, nós aprendemos com Kardec a como poder trabalhar todo esse contexto no nosso dia a dia. Cabe lembrar, né, que nada se compara ao arquiteto universal da sua vida estuante e vigorosa, saem vidas com a marca do seu amor incomparável. Somos todos filhos de Deus. Então, é essa questão que realmente Miramês tem abordado. E por isso que dentro da reencarnação, nós vamos sentir que a nossa evolução, o nosso despertar, é de uma forma gradativa em todas as circunstâncias. Nós não temos uma evolução, como se diz, como se fosse de um elevador, né? Eu vou do primeiro ao quinto andar. Não, é gradativo, porque nós trazemos muitos conflitos de outras encarnações e nós devemos saná-los à medida que nós nos dedicamos para que o bem possa estar em nossos corações. E, além disso, nós estamos inseridos num determinado espaço, e esse espaço é a nossa escola Terra, na qual nós aprendemos a nos reeducar. À medida que vamos conhecendo os princípios espirituais, esse formato da vida, que alguns desconhecem, em relação a que a vida continua, é um conhecimento que, às vezes, acaba se transformando. E, dentro desse contexto, Miramês nos chama a atenção que a nossa escola Terra, nós estamos matriculados para o conhecimento de uma verdade divina, que até então, para nós, ainda é desconhecida. E quais são as ferramentas que nós utilizamos para podermos conhecer para conhecer essa realidade divina? Nós hoje nos utilizamos da razão, da ciência, da filosofia, até da própria religião. Então, o Evangelho de Jesus é uma das principais ferramentas, porque quando eu faço uma leitura, quando ele define, quando nós nos inteiramos do que é a caridade, do que é a piedade,
do como que nós podemos aproveitar as nossas questões familiares, então nós estamos utilizando uma razão para observar aquela realidade que nos cerca. Então, todos os princípios que estão no Evangelho, nós vamos estar transportando para a nossa vida, e ali nós vamos estar aplicando. É claro que nós vamos errar em alguns pontos, nós ainda não vamos compreender, mas as situações que realmente nós temos muitas dificuldades, e é claro, nós vamos sentir pequenas dores ao enfrentá-las, então é aí que nós vamos poder entender, porque existe algo que nós precisamos aprender e precisamos estar colocando em prática. Dentro dessa questão, a filosofia também ela é um papel, é uma ferramenta muito importante, né, para que realmente ela possa nos ajudar nas questões de ético-moral, porque valorizar o que o outro sente, a realidade que o outro possui, respeitar a cultura que o outro traz da sua vivência e não procurar impor, porque nada disso para nós, imposição, faz sentido. Então, todos os valores que nós vamos estar trabalhando são valores de conquista, de valores que realmente nós vamos estar angariando e nos transformando. E cada um de nós vai ter que fazer esse tipo de trabalho. E, dentro dessas questões também, nós temos, assim, os conhecimentos racionais, né? Que nós analisamos, perguntamos, estudamos, para que tudo possa estar no nosso contexto. Dentro da doutrina, nós examinamos bastante as questões espirituais ligadas à parte fluídica também, porque aí nós acabamos entendendo de como o corpo é ligado à parte espiritual, de qual a função do perispírito, dos chakras, tudo isso para que possamos ter uma vida aproveitada aqui na Terra, para que podermos entender as consequências do ódio que plantamos, das injúrias que distribuímos, mas também conhecer as questões do amor que nós espalhamos por aí, na forma de flores, na forma de semente, na forma de árvores. Somente o amor mais puro é que nos faz sentir o nosso Pai mais próximo de nós. Isso é uma grande verdade. Por quê? Imagine só, já tentamos olhar assim para uma árvore, os complexos que existem dentro dessa árvore para que ela possa oferecer tudo aquele fruto que nós desejamos. Nós sabemos que o homem pode manipular a semente, mas nós não temos notícias que alguém criou uma árvore, que alguém criou algo parecido. O homem cria realmente máquinas, assim como Deus cria todos esses elementos que nós estamos hoje conhecendo aqui na Terra. E é muito importante, né, que tudo isso faz parte para a nossa felicidade. E dentro desse contexto todo, nós precisamos respeitar a vida, né, diante de qualquer atividade. E, por exemplo, não blasfemar nem nos rebelar contra algo que não nos tenha, vamos dizer assim, correspondido à expectativa. Então, às vezes, nós temos expectativas sobre várias situações. E quando elas não acontecem, não ficar inquieto, não falando palavrões, porque eu não consegui meu objetivo. Mas eu tenho que pensar, sim, de uma maneira razoável, por que aquilo não aconteceu. E um dos primeiros pensamentos, quando temos tranquilidade, possivelmente aquilo não é importante para nós. Aquilo não vai atender às nossas necessidades. Aqui, nessa questão de análise, Miramês, dentro desse contexto, nos chama a atenção para que possamos ter atenção às nossas prioridades. Porque quando nós procuramos conhecer a Deus, nós vamos entender que Ele nos abastece com aquilo que nós precisamos. Às vezes é aquilo que nós queremos, mas quando é supérfluo para nós, mas às vezes é o que nós desejamos, possivelmente não vai estar nos atendendo, porque iria ferir a sua lei na nossa evolução. Então, se o infinito passar a existir, como diz Miramês, e for conhecido pelas almas com seus variados mistérios,
não poderemos tomar a causa primária de todas as coisas, assim como atributo da inteligência maior. Então, aí fica uma questão, uma situação, para que você, caro amigo, possa estar analisando dentro do contexto que você vem desenvolvendo, dentro do contexto que vem aprendendo aí numa casa espírita, nos ouvindo, ou também assistindo outros canais. Todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a Ele atribuímos, o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque Ele é, em essência, incomparável. Então, somente podemos hoje entender à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos inteirando da questão dos verdadeiros princípios da vida. E Deus é infinito nas suas perfeições. Então, por isso que é muito importante ter isso em mente, porque nós fazemos parte desse contexto e Ele está em nós. Então, à medida que vamos, assim, nos libertando das amarras do passado, das nossas inquietações, dos nossos vícios, nós vamos entendendo melhor todo esse contexto. Então, os valores espirituais começam a ter um novo valor. Começamos a valorizá-los cada vez mais sobre os valores materiais. Não é que os valores materiais não sejam importantes, mas eles são importantes para a nossa conquista de valores morais, de valores espirituais. Por exemplo, a questão da caridade. Né? Às vezes eu posso, por exemplo, conheço uma pessoa excelente para poder trabalhar na minha empresa, mas eu não tenho afinidade. Mas eu posso praticar a caridade, chamando-o para que realmente ele possa vir trabalhar comigo e ele possa se melhorar, ou possamos apaziguar, diminuir essa distância de antipatia que existe entre nós. Então, se eu sou provedor dele e ele realmente sente uma antipatia por mim, então eu vou tentar quebrar isso. Essa é uma caridade que nós promovemos, oferecendo uma oportunidade de trabalho para que possamos nos conhecer e, através da atividade que vamos estar realizando no nosso dia a dia, cada um possa conhecer a habilidade um do outro e assim possamos nos respeitar e, em um segundo plano, podermos, assim, termos uma empatia e, numa terceira fase, iniciar aquelas questões do verdadeiro amor, que seria, assim, promover a caridade juntos. Então, aqui, Miramês nos dá uma série de questões a respeito divinas. Então, você, caro leitor, que fizer essa leitura, essa é uma questão de que realmente ele nos chama a atenção para que possamos refletir sobre isso dentro do nosso contexto. Ele faz mover todas as constelações e harmoniza todo o ninho cósmico. Então, vejam só, dentro dessa realidade que Miramês nos traz, nos mostra grandes conhecimentos a respeito daquilo que nós estávamos colocando a respeito da razão, da filosofia, dos valores éticos, religiosos e também das questões da ciência. Então, sabemos que toda definição, se referindo a Deus, é incompleta. Todavia, vimos transcrever o apóstolo João, por não encontrarmos outra melhor. Deus é amor, e ainda assim entendemos que o amor é atributo da divindade. Então, de uma certa forma, nós precisamos muito ainda aprender. Então, todo esse conteúdo, ele foi extraído do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Livro dos Espíritos comentado por Miramês, que você pode encontrar na internet. É uma obra do médium João Nunes Maia, e também as fotos foram retiradas do site da NASA. Então, queremos agradecer aqui a sua audiência. Espero que todo esse pequeno conteúdo possa lhe ajudar a refletir a respeito das questões dos princípios divinos e também de como que é ainda complexo nós podermos, vamos dizer assim, nomear os atributos de Deus, né? Nomeá-los um a um. Ainda nós não sentimos nessa condição, não temos essa habilidade, porque nós precisamos ainda nos purificar muito e para poder chegar a esse ponto onde Jesus chegou. Então, queremos agradecer, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e até uma próxima.